porque 2 bilhões foi utilizado para comprar o voto dos parlamentares. Eu sei disso porque me foi oferecido 5 milhões de reais para votar esse tal corte de gasto. Bom dia, ministro. O atual governo aprovou o arcabouço fiscal e também teve medidas buscando o aumento da arrecadação via aumento da receita e não corte de despesa. Minha pergunta é, no eventual novo mandato, já existe conversas dentro do núcleo da campanha para medidas olhando para corte de despesas, ministro? Bom dia. Primeiro, bom dia a todos vocês. Checar se vocês me ouvem bem. Sim. Cumprimentar os demais participantes. É importante a gente trazer para um debate consequente propostas e propostas que são implementadas conforme a gente fez e que podem ser críveis e implementadas aqui para frente. Então, como incumbente, é preciso dizer que a gente teve avaliação das agências de risco durante esses 3 anos e meio, em todos os momentos, boas avaliações, subimos a nota do país nas agências de risco internacional em relação ao governo anterior. Das propostas que nós apresentamos para o Congresso, você tem razão numa parte, que a gente reviu uma série de distorções, vou dar alguns exemplos, como fundos fechados, fundos exclusivos, tributação de BET. Durante os governos anteriores, a gente teve Santa Casa, Hospital Filantrópico com tributação zero e BET funcionando no país com tributação zero. Agora se paga tributo, tanto os mais ricos quanto as BETs, por exemplo. Isso recompôs a base tributária, de modo que as pessoas possam pagar menos tributos, trabalhadores que ganham até R$5.000 pagam menos tributo do que quem tem fundo fechado e quem é dono de BET, por exemplo. Tivemos a capacidade de aprovar entre 70 e 80 proposições no Congresso. A gente vai falar mais à frente da reforma tributária, mas podemos falar do arcabouço fiscal e podemos falar de medidas de corte de gasto que foram sim feitas no fim de 2024, não todas as que o governo propôs, mas grande parte delas, e a gente tem estabelecido com o arcabouço fiscal o crescimento da despesa, que tem um limite, todo ano tem limite, menor do que o crescimento da receita que vem tendo recomposição. E eu preciso dizer que agora, esse ano, nós vamos apresentar, também como incumbentes, um orçamento do próximo ano. E 26 precisa ser um ano muito diferente de 22, em que se apresentou um orçamento fictício para o próximo governo, sem tributação de combustível, tirando dinheiro de governador, e fomos nós que tivemos que fazer esse acerto de contas. O orçamento do próximo ano ele tem superávit, ele tem crescimento de gasto obrigatório menor do que o arcabouço cresce para o país como um todo. Então a despesa vai seguir limitada, o gasto obrigatório nós aprovamos há 2 semanas no Congresso, quem acompanha sabe, limitações ao crescimento, na linha do que, por exemplo, o Samuel Pessoa dizia há pouco. E aí o que nós precisamos para frente é seguir limitando o gasto obrigatório, abrindo espaço para o gasto discricionário, mantendo o arcabouço fiscal. Nós precisamos obter grau de investimento no país para estabilizar a trajetória do endividamento público sem dar cavalo de pau. O fiscal ele é parte importante de um projeto de nação que tem sido construído com gradualismo e com debate na sociedade. Por isso que a gente consegue aprovar as coisas no Congresso. E para fechar, o debate entre os poderes que a Daniela trouxe é fundamental. Nós fizemos o debate, nós não aprovamos, diferente do governo anterior, nenhuma medida com irresponsabilidade fiscal. Tudo tinha fonte de receita, tudo tinha previsão e compatibilidade orçamentária para frente. O que não teve, nós fomos ao Supremo, eu fui ao Supremo, dialogar com os ministros, para ver como a gente corrige, e foram corrigidos, como é o caso da desoneração da folha, para dar um exemplo concreto. Então não basta o candidato propor, se a vida do candidato é atacar a Suprema Corte, é atacar a oposição, a gente precisa construir respeito e diálogo, e foi o que nós construímos nesses últimos tempos, fazendo um ajuste de 2 pontos percentuais do PIB, um esforço de mesma magnitude precisa ser feito no próximo mandato, com um orçamento em ordem, sem armadilha, sem nada escondido, sem dar calote em precatório, sem dar calote em governador. O orçamento do próximo ano, ele está robusto e prevê superávit primário. Basta que a gente siga na trajetória de reduzir gasto obrigatório, seguir recompondo a receita, estabelecendo a reforma tributária como horizonte de boa medida fiscal para o futuro, seguindo reduzindo o risco país e abrindo o mercado para o mundo, que nós, mais do que ninguém, fizemos a abertura de mercado, ampliando, apesar
da interferência norte-americana indevida, ampliando o mercado com o mundo, seja com a União Europeia, seja com o Oriente Médio, seja com a Ásia, para que a gente consiga dar diversificação para a exportação e para os empresários brasileiros. Ministro, o senhor tem 30 segundos ainda. Eu estou acompanhando pelo meu controle aqui, então não quis passar do tempo. Eu acrescentaria, para além da revisão do gasto obrigatório que vem sido feita e a gente precisa seguir fazendo, como fizemos há 2 semanas atrás, a gente precisa fazer mais uma vez o esforço desse ano. Esse ano nós estamos fazendo uma revisão de 10% dos benefícios tributários infraconstitucionais. Isso está sendo feito esse ano. Foi proposto emenda constitucional em 2021, aumentou o gasto tributário de lá para cá. Esse ano nós vamos ter uma redução. E a revisão para mais ganho de eficiência do ponto de vista do benefício social, que é algo também prioritário para a próxima gestão. Obrigado, ministro. Convidar o deputado Kim Kataguiri para a conversa. Kim, o Renan, o Missão e o senhor propõem, através do livro amarelo, uma reforma do Estado, corte de gastos. O senhor já apresentou uma PEC que nortearia esse eventual governo. Eu queria que o senhor detalhasse essas propostas pelo lado do ajuste fiscal, por gentileza. Bom dia. Primeiro, um prazer estar aqui. Cumprimentar também aqueles que nos assistem. Nosso mapeamento de redes já mostra que 68% dos comentários são o número 14. Então, muito obrigado pela audiência aí dos nossos eleitores. Primeiro, eu quero ressaltar que, na minha avaliação, data vênia aqui aos colegas, o nosso programa é o único concreto, é o único que traz o detalhamento da economia e, aliás, eu poderia repetir tudo aquilo que Samuel Pessoa falou mais cedo, é o único aquele que traz os números do quanto a gente vai economizar e onde a gente vai economizar, começando pelos supersalários do Judiciário, pelos supersalários do Ministério Público e também das carreiras jurídicas do Poder Executivo e da Diplomacia. A gente está falando de uma economia de 15 bilhões de reais para começar. Depois da revisão das renúncias fiscais, a gente acredita que aquelas que podem ser revistas são de cerca de 200 bilhões de reais ao ano, daquelas que nós já estudamos e já escolhemos cortar 38 bilhões ao ano também. A necessária desvinculação, né, da receita de impostos da saúde e a desvinculação da receita corrente líquida na parte da educação não faz o menor sentido num país em que a gente muda a nossa demografia, em que pela primeira vez nós teremos mais idosos do que jovens, a gente engessar os gastos. E, aliás, a gente também tem uma desvinculação do Fundeb. Quando a gente analisa os resultados do IDEB, os estados que proporcionalmente tiveram mais complementação do Fundeb foram aqueles com os piores resultados no IDEB. Ou seja, o discurso de que basta despejar recurso na educação para melhorar a qualidade é um discurso absolutamente falido que não se sustenta aí há pelo menos 20 anos de políticas públicas baseadas em evidência. Então, a gente primeiro precisa melhorar a gestão, mesmo porque no ensino superior a gente já gasta mais do que o CDE e o desempenho do nosso ensino superior é péssimo, né? Em regra, óbvio que a gente tem honrosas exceções. Eu costumo dizer que o Brasil é motivo de orgulho em 3 áreas excepcionalmente. Primeiro, a aviação civil, depois a agropecuária, pesquisa da Embrapa e terceiro, a medicina da USP, que eu acho que são uma das únicas 3 áreas que nós estamos na fronteira de conhecimento do mundo. Isso para falar das honrosas exceções que nós temos de boas universidades. Mas nós tivemos, por exemplo, FIES e ProUni, e eu fui presidente da Comissão de Educação, em que a gente endividou uma multidão de estudantes que se formaram com diplomas de baixíssima qualidade. A gente financiou péssimas universidades privadas com dinheiro público, a gente financiou 160 mil vagas ociosas dentro dessas universidades privadas que não foram ofertadas, pagamos por isso, e agora esse diploma não serve para absolutamente nada, porque isso não se transformou em qualificação de mão de obra, o que dialoga também com o nosso projeto do Livro Amarelo de formação técnica baseado no modelo alemão, que é uma referência para o mundo inteiro. Além disso, nós também temos uma reforma previdenciária para os militares e uma reforma paramétrica da Previdência, e nós já estudamos também ter uma reforma estrutural baseada naquilo que foi apresentado lá atrás, na época do governo Temer, pela FIP, que para a gente é uma referência, mas a gente ainda está para bater o martelo em relação a essa reforma estrutural. Então, no nosso programa, nós estamos falando aí de um corte de 1 trilhão e 100 bilhões de reais em 5 anos e 3 trilhões 300 bilhões de reais em 10 anos.
aquilo que a gente diminui de curva de gasto, que é o caso das desvinculações e das desindexações, a gente vai utilizar para fazer o superávit, aquilo que a gente corta de privilégio tributário, de super salário, de reforma previdenciária, de militares, a gente vai utilizar para investimento em infraestrutura. A gente está falando de investimento em infraestrutura na ordem de 75 bilhões de reais, até para cumprir a nossa meta de, em 4 anos de governo, expandir a nossa malha ferroviária em 11 mil quilômetros e também concluir a obra do trem de alta velocidade Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, que em 2022 teve o seu contrato celebrado, e aproveitando, né, a nova lei de licenciamento ambiental, que eu tive a honra de ser relator, diminuindo os custos, porque agora a gente não tem impactos indiretos, agora a gente não tem pareceres vinculantes dos órgãos intervenientes, fazendo com que a gente possa fazer principalmente obras de infraestrutura e também obras no setor elétrico, que eu acredito que uma questão de competitividade dentro da energia, que a gente aproveita pouco, porque a nossa energia é barata, mas a conta de luz é cara, por causa da CDE. A gente tem os subsídios cruzados, a gente joga a conta da política pública para a conta de luz, a indústria grande utilizadora da energia sai absolutamente prejudicada com o lobby que a gente tem de privilégios tributários para diversos setores. Infelizmente, esses privilégios foram apoiados tanto pelo governo atual como pelo governo passado, sem nenhuma limitação de CDE. E eu quero aqui, mais uma vez, muito respeitosamente, primeiro discordar do ministro Dario, né? O corte que teve foi extremamente tímido à época, e eu me lembro também, né, do famoso dia, né, do Haddad, em que ele falou sobre a medida do imposto de renda, quando estávamos esperando uma medida de corte de gastos, e naquele momento ele sequer apresentou a fonte de receita. A fonte de receita apresentada para isenção fracassou, porque só arrecadou metade daquilo que estava esperado, e ainda o corte acabou sendo menor, porque 2 bilhões foi utilizado para comprar o voto dos parlamentares. Eu sei disso porque me foi oferecido 5 milhões de reais para votar esse tal corte de gastos. Queria agora convidar o Kim. Como até o André comentou aqui, o livro amarelo cita muito a questão de produtividade como um grande entrave aí para o crescimento da economia. Acho que um primeiro desafio aí na candidatura do Missão é que vocês não têm experiência prévia aí na gestão executiva ali, né? Queria que você pudesse trazer um pouco para a gente o que vocês querem fazer de diferente e quais são as propostas para avançar nessa agenda. Primeiro, eu fico muito feliz que, na maior parte dos fóruns e painéis que eu compareço, é consenso de que o nosso programa é bom, e a pergunta é, como vocês vão aprovar? Mas eu já fico feliz de que, olha, as propostas são boas, vocês fizeram um livro de 450 páginas, com as melhores pesquisas, as melhores propostas, inclusive o problema que o Alexis colocou das consultas e da dificuldade da taturana, eu resolvi, Alexis, aprovamos a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, um grande avanço para a nossa infraestrutura e para as obras do setor elétrico. Como esse é um assunto que eu fiquei 2 anos estudando, me permita, e você falou da taturana, me permita citar um exemplo grotesco que é Belo Monte. A título de compensação ambiental, Belo Monte foi obrigado a construir um estádio de futebol para compensar o impacto ambiental. Tamanha é a maluquice do nosso sistema de compensação. Não é proteção para o meio ambiente, é pilantragem, é máfia, é esquema, né? Para ser muito sincero, né? Tribos indígenas receberam 900 cabeças de gado. 80 caminhonetes 4x4, 5 milhões de reais na conta. E aí, quando eu falei isso no plenário, veio uma deputada indígena com uma caneta me atacar, não sei se ela, enfim, achou que é o John Wick, alguma coisa assim do tipo, mas um ponto importante, tá, gente? Não tem como falar, e mais uma vez, com todo respeito aos colegas aqui, não tem como falar de competitividade sem abrir espaço fiscal. E eu lamento que, na minha avaliação, tenha faltado clareza nas outras respostas sobre onde e quanto. Onde vai ser a economia, quanto vai ser a economia. E isso é fundamental para a gente falar de produtividade, porque o Alexis também falou sobre a FICO, sobre a Ferrogrão. Todas essas têm 2 problemas. O problema fiscal, que precisa abrir espaço para isso, o nosso programa tem 75 bi ao ano para infraestrutura, e o outro ponto, o licenciamento ambiental, com o uso da LAI, né, do licenciamento estratégico, e também a adoção do procedimento bifásico, que nós aprovamos na Câmara, o que facilita muito. Antes você tinha procedimento, por exemplo, Alexis, para rodovia trifásico. Então, eu tinha licença prévia, né, olha, posso fazer essa rodovia aqui? Posso. Aí, tem a licença de instalação, posso instalar agora? Pode. Aí instalou, aí tinha licença de operação, é uma licença, ó, a rodovia está pronta, eu preciso de uma licença para o carro passar em cima. Falei, não, mas peraí, e se eu não conseguir a de operação? Eu fiz uma rodovia, e aí eu vou deixar ela lá parada? É um negócio absolutamente impensável. Felizmente, Alexis, eu facilitei a sua vida. Agora, nós aprovamos no relatório do licenciamento ambiental.
O problema da educação é um problema fundamental, gente. Hoje nós temos 50%, Alexis, segundo o PISA, dos nossos alunos não têm capacidade de português para exercer a cidadania. Se eles pegam 4 parágrafos, eles não sabem explicar o que eles leram. 50%. 73% não tem capacidade de matemática. 73% não consegue fazer conta com 3 algarismos ou mais. 73% dos alunos brasileiros não sabe quanto é 300 menos 150. Isso é uma tragédia humanitária que a gente vive na educação. Então, primeiro, uma coisa básica, gente. Eu acho que foi uma das últimas gerações que eu estou ali, eu sou zillennial, né? Eu estou entre a Z e a millennial. A minha foi o último ano. Acho que foi a última geração que pegou o método fônico, o famoso BA-BA. Agora, com o avanço do socioconstrutivismo, a gente tem uma geração, não é nem de analfabetos funcionais, é de analfabetos mesmo, né? Literalmente, stricto sensu. A gente tem que voltar para o método fônico. É o que tem política pública baseada em evidência no mundo inteiro, né? E aqui a gente abandona, né, querendo inventar moda. Ensino técnico, gente. Poucas pessoas sabem, eu sou programador, né? Eu me formei no Colégio Técnico da Unicamp. Os meus colegas que seguiram carreira estão recebendo 15, 20 mil reais. Mais do que quem tem aqueles diplomas feitos pelas máquinas de diplomas, que eu já falei do FIES e do ProUni. O ensino técnico é aquele, a gente vai precisar agora, o Colégio Técnico da Unicamp, e eu vou ajudar a fazer com que isso aconteça, vai fazer o primeiro curso técnico em IA do Brasil e um dos primeiros do mundo, né? É disso que a gente está precisando, é implementar esse modelo, acabar com essa cultura do bacharelismo, né? Dentro da reforma tributária também, a gente precisa rever para tirar exceções. E aqui eu falo contra a minha própria classe. Por que advogado tem que pagar menos imposto? Por que professor de educação física tem que pagar menos imposto? Por que, com todo respeito, economista precisa pagar menos imposto? Tem que tirar essas exceções da reforma para baixar a alíquota. A alíquota, por que vai ser um dos maiores IVAs do mundo? Primeiro, que a nossa carga já é alta, naturalmente. Mas segundo, porque o Senado, principalmente, colocou um monte de exceção. Isso precisa ser revisto para baixar a alíquota para todo mundo. A alíquota de 29 podia ser 24, segundo os cálculos da nossa equipe. E para fechar, eu acho importante falar também sobre as tarifas, né? O Brasil é um dos países que mais tributa insumo e bem de capital. Nossa tarifa média é de 13% contra 8% do mundo, né? Então, assim, o nosso empresário quer uma máquina melhor que produz mais barato. Ele quer um insumo melhor e mais barato. E ele não pode utilizar a fim de proteger a indústria nacional. E aí a gente destruiu a nossa indústria. Ministro, vou repetir a pergunta. Quais propostas um eventual novo governo Lula pretende implementar? Mas eu vou um pouquinho além. O senhor já deu declarações relacionadas à pejotização. Queria entender também que, querendo ou não, o governo já defende uma reforma no mercado de trabalho, defendendo o fim da escala 6x1, e também já teve declaração do senhor, do próprio atual ministro do Trabalho, em relação à pejotização. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso também. Eu vou começar de novo enfatizando a capacidade de entregar, né? Eu tenho visto muita insatisfação porque se propôs algumas coisas e nada se fez nos governos anteriores. Nós entregamos a tributária, o próprio marco de garantias, Daniela comentou, quem aprovou fomos nós agora. Aprovamos o marco de garantias, fizemos uma reforma do setor de seguros. Estamos protegendo o PIX, enquanto alguns querem fazer integração com o modelo do FED, nós estamos protegendo as nossas tecnologias. E retomando outros pontos, privilégios. O que nós temos falado sobre combater privilégio, rever supersalário, não é de hoje, né? Nós temos falado sobre isso, propusemos, inclusive tive com o ministro Haddad, com os ministros do Supremo, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, dizendo, nós vamos começar a fazer esse enfrentamento a partir do supersalário. Teve a decisão do Supremo, né, que essas coisas não avançaram na medida em que a gente estava propondo e, sem dúvida nenhuma, avançar nesse combate a privilégio do serviço público, em especial Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e outros que as pessoas conhecem bem, isso sem dúvida está na nossa linha de frente. A transformação digital ela é um tema do mundo e aqui a gente não pode deixar de incluir o Estado dentro dessa transformação. E aí eu vou tratar de alguns temas que parece que são novidades e propostas para frente, mas são temas que já estão sendo feitos, né? A gente está fazendo hoje concurso unificado para o serviço público. Tem um concurso nacional que está sendo simplificado para que a gente ganhe em eficiência e possa alocar as pessoas melhores. Já existe sim hoje uma central de serviço compartilhado dentro do governo. O governo já lançou, junto com a Caixa,
um fundo imobiliário para poder fazer a gestão de imóveis da União. E aqui, importante trazer, Daniela, a gente fez, quando a gente aprovou, mais uma vez, aprovamos a possibilidade de securitização da dívida ativa dos estados no Congresso. Fomos nós que também aprovamos essa medida há 2 anos atrás. E em conversas com o Banco Central, aqui é importante esclarecer para corrigir a informação. Não é gasto primário securitizar a dívida da PGFN. Então, ainda que se queira fazer, isso não ajuda em nada do ponto de vista de fazer ajuste fiscal. Esse foi um tema que foi estudado durante muito tempo pela minha equipe aqui em Brasília. Do ponto de vista de transformação digital, o Estado precisa vir e abraçar essa nova transformação, trazendo inteligência artificial, acabando com obrigações acessórias, seja a declaração do imposto de renda, que também tenho defendido há muito tempo, seja fazendo o split payment no sistema da tributária. Veja, nós precisamos aceitar isso, parar com essa questão de envolvendo a tributária. Se a gente vai caminhar para o futuro para diminuir a exceção, vocês podem contar comigo, porque foi o que a gente disse durante esse tempo todo. E o split payment, ele vai funcionar como a maior garantia contra a sonegação do país. As pessoas vão ter os modelos de notas fiscais prontas, pré-aprovadas, pré-preenchidas por inteligência artificial, vão fazer o pagamento e, à medida em que o pagamento foi feito, ela ganha o crédito do tributo que foi pago. Racionalidade, eficiência, e aí não é promessa vaga de campanha, são uma série de coisas que a gente fez e que nós vamos aprofundar, terminar de entregar coisas que nós apresentamos. Concessão de rodovias, a maior leva de concessões de rodovias, fala muito do ex-ministro Tarcísio, nós estamos fazendo com o ex-ministro Renan a maior leva de concessão de rodovias do país. As rotas bioceânicas têm sido uma dedicação intensa nossa. A ponte no Mato Grosso do Sul, que tive agora com o governador do Mato Grosso do Sul, provando que a gente tem diálogo e não olha só para Brasília, olha para o Brasil todo, estamos entregando a ponte de integração bioceânica no Mato Grosso do Sul, para além de uma série de outros temas que eu já mencionei, das renegociações com os estados. Se a gente olhar a quantidade de empréstimo que a União garantiu, que os estados estão tomando, então aqui é gasto dos estados, operação que os estados tomam. Se você reparar no que foi feito no governo Bolsonaro, foi em torno de 94 bilhões de reais durante os 4 anos para os estados. Nós fizemos 270 bilhões para São Paulo, para o Mato Grosso do Sul, para Goiás, para Minas. Então, a gente trabalha junto, tanto que na tributária nós estamos trabalhando nessa eficiência de Estado, olhando para a cooperação federativa, não é só olhando para Brasília, é o contrário disso. O que eu tenho dito sobre pejotização é que a gente precisa ser fiel e leal ao que a gente tem de marco aprovado no país. A pejotização ela é bem-vinda quando você está, de fato, abrindo a sua empresa. Você é um empreendedor que hoje pode tomar um crédito mais estável no Procred ou no Pronamp. Então, o empreendedor tem que ser valorizado e respeitado. O que nós não podemos ter é um empregado que está sendo contratado como PJ para não ter pagamento de contribuição previdenciária. Esse abuso da forma precisa ser corrigido, a gente precisa olhar isso de frente. Obrigado, ministro. Pergunta agora para o deputado Kim Kataguiri também, quais são as reformas que um eventual governo Renan Santos vai perseguir de largada? Bom, primeiro eu quero dialogar com o Dario, porque na resposta anterior, ele falou que concorda comigo em relação a rever gasto tributário, concorda comigo em reduzir a alíquota de IVA, concorda comigo no ensino técnico e concorda comigo em relação a combater privilégio. Dario, com todo respeito, mas assim, o PT teve 20 anos para fazer tudo isso. Assim, é uma oportunidade mais do que suficiente para implementar essas medidas. Mas existe uma que ainda a gente pode trabalhar junto. Eu apresentei a PEC antiprivilégio contra supersalários, consegui mais de 171 assinaturas, está protocolada na Câmara. Se eu tiver o voto do PT, eu aprovo. Então, se o governo se comprometer agora, hoje, nesse fórum, eu consigo sair daqui com 15 bilhões de reais ao ano de economia em supersalários. Eu já tenho, garanto, eu tenho os votos suficientes. Se eu tiver a bancada do PT, você conseguir trazer o PSOL, fechou. A gente já tem a maioria de 308 votos suficiente para a gente aprovar. Falando sobre a reforma administrativa, eu concordo com a constatação de que nós pagamos muito imposto e os serviços são uma porcaria, né? A gente tem a maior carga tributária entre os países emergentes, né? Um serviço que, assim, educação, eu já falei que não é nem tem problemas, educação é o apocalipse, a educação, assim, é uma tragédia humanitária.
Assim, saúde, a gente sabe que média e alta complexidade, pelo menos no estado de São Paulo, que eu conheço mais, tem vários lugares de referência, inclusive, que servem de referência para os hospitais de elite da iniciativa privada. Mas a atenção primária é uma tragédia, né? A prevenção é uma tragédia, o atendimento, em regra, dos municípios é muito ruim, ainda mais considerando que a gente tem 80% de municípios que, na nossa avaliação, nem deveriam existir, e está no nosso plano de governo extingui-los, né? Fazer a fusão desses municípios para ter melhor capacidade administrativa. Em relação a carreiras, a gente defende que as carreiras, principalmente no serviço público federal, tenham estrutura de pirâmide, que o salário de entrada seja menor e que demore mais tempo para você chegar no topo. Por quê? Nas carreiras de elite hoje, o que acontece? O teto vira piso, porque em 10 anos, alguém com 30 anos de idade, a minha idade, chega no teto, né? Entrou no concurso com 20 anos, de analista, por exemplo, legislativo na Câmara dos Deputados. Chegou em 30, está ganhando R$46 mil. Não existe carreira que você chega no topo em 10 anos. E aí, o que acontece? Começa a se fazer lobby para aprovar penduricalho. Por quê? Se não importa mais o quanto eu trabalhe, não importa mais o quanto eu dou de resultado, eu vou receber a mesma coisa? Vou começar a fazer lobby para receber super salário. Essa é a lógica de defesa e razão pela qual a gente teve aprovação na Câmara. Isso é uma das poucas coisas que eu agradeço o Senado por sentar em cima, porque eu acho que o Senado, em regra, senta em cima de coisa boa que deveria aprovar, mas nesse caso, de fato, deveria rejeitar e segurar os super salários para os servidores da Câmara dos Deputados, que foi aprovado ali no plenário da Câmara. Outro ponto, análise periódica de desempenho, né? Isso que está aí desde o governo Fernando Henrique, ninguém regulamenta, é quórum de lei complementar, qualquer governo que tivesse vontade teria feito, qualquer governo tem maioria de 257, salvo Dilma II, né? E poderia ter feito isso dentro de uma reforma administrativa, né? E isso é uma coisa evidente de se fazer, ter uma análise de desempenho dos servidores e acabar com a estabilidade da maioria esmagadora dos servidores. No mundo desenvolvido, tem estabilidade carreira típica de Estado, tem estabilidade quem está em fiscalização, tem estabilidade aquela carreira que enfrenta o poder, que vai lá o fiscal da Receita, que pega um deputado roubando, esse fiscal precisa ter estabilidade. Tem lá um delegado da Polícia Federal que pega o presidente da República roubando, esse delegado precisa ter estabilidade, naturalmente. Então, carreiras típicas de Estado, fiscalização e controle, perfeito, precisa ter estabilidade. Todas as outras, não. É como funciona no mundo civilizado, não há outra razão que não seja o populismo para não funcionar aqui no Brasil. E para finalizar, essa é mais complexa, mas, enfim, o livro amarelo está à disposição. Eu vou fazer um resumo, não vou conseguir falar dela toda, mas a lei de responsabilidade gerencial, né? A lei que nós estamos propondo é o seguinte: todo município vai ter meta, primeiro um piso civilizacional, né, de SAEB, de IDEB, de saneamento básico, de segurança, de crescimento de PIB, de aumento de atividade econômica, vai haver um piso, todo município precisa cumprir. Aquele município que já estiver nesse piso vai ter uma meta de incremento. O que acontece se o município não cumprir? O piso, principalmente. Primeiro, vai diminuir os repasses voluntários da União para esses municípios, né? No governo Renan Santos, a gente não vai olhar o partido do prefeito, mesmo porque o nosso partido nem terá prefeitos, porque a gente não disputou a eleição municipal, então a gente vai fazer o repasse para quem tiver o melhor desempenho via lei e obrigar todos os próximos presidentes a fazer isso, né? Outro ponto. Não cumpriu, está abaixo do piso durante 2 anos ou mais, vai acontecer a mesma coisa que acontece com a LRF, vai ficar inelegível. Prefeito que não cumprir a meta vai ficar 8 anos sem disputar a eleição. E outro ponto, uma mudança na estrutura do fundo partidário, em vez de ser baseado no número de parlamentares, vai ser baseado no número de pessoas governadas por prefeitos daquele partido e os indicadores entregues por aqueles prefeitos. Tem o apoio dos prefeitos, porque são eles que elegem os deputados, construem maioria na Câmara, e cria um incentivo político para melhorar a gestão com interesses, que ele pode ser republicano ou não pode ser republicano, mas eu confio no interesse de qualquer prefeito de querer ter mais fundo e de querer ter mais poder dentro do próprio partido. Então ele vai administrar bem, nem que seja por picaretagem. Obrigado, deputado. Bom, chegamos ao nosso bloco final. Só relembrando, esse bloco a gente tem um tempo menor, então vão ser 2 minutos para cada um, e é uma pergunta bastante simples e bastante desafiadora também, né? Então, quando a gente olha para o início do próximo mandato, né, a agenda ali de 100 primeiros dias, eu gostaria que cada um pudesse trazer aqui a perspectiva sobre o seu candidato, caso eleito, o que o seu governo faria diferente na prática já nos 100 primeiros dias para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. E deixa eu só confirmar quem... O Kim começa. Então, obrigada. Quem começa?
Bom, primeiro, antes mesmo do Renan assumir, coisa que a gente vem falando já há mais de ano, tem que aprovar a nossa PEC do equilíbrio fiscal, porque senão ele já assume com as despesas discricionárias espremidas. Segundo, a chacina do crime organizado, que nós iremos promover, né, com a decretação do estado de defesa nos territórios dominados pelo crime. A gente sabe que o custo da segurança pública no Brasil afeta diretamente os negócios, tem empresas multinacionais. Bom, em janeiro eu estive no Japão, né, e vários empresários das maiores empresas japonesas me disseram 2 razões pelas quais eles não entram no Brasil. Primeira razão, problemas trabalhistas, né? Muita ação, muito problema, que aliás uma das nossas propostas é acabar com a justiça trabalhista. Só para vocês terem uma ideia, 40% das decisões de primeira instância são reformadas pela segunda, ou seja, a justiça trabalhista não segue a própria jurisprudência, é a pior e mais ineficiente de todas, e olha que a nossa comum também é, mas bem menor do que a trabalhista, e com mais segurança jurídica do que a trabalhista. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, segurança pública e atuação do PCC. O Japão está preocupado com o PCC porque ele já começou a traficar drogas para lá, e aí eles têm medo de se implementar no Brasil, porque eles falam, se eles já são perigosos aqui, estão tomando espaço da Yakuza, imagina se eu for para o Brasil. Então, combater o crime organizado é uma agenda também econômica fundamental, porque país sério você precisa ter segurança de andar na rua, até porque um banqueiro de um banco internacional que vai ter uma filial aqui no Brasil, ele quer poder andar ali na Praça da Sé para chegar até o seu banco sem ele ser assaltado. Então, as nossas metas são o ajuste fiscal, o combate ao crime organizado, a lei de responsabilidade gerencial, são os 3 primeiros pontos, aproveitando politicamente que o primeiro ano do presidente da República é onde ele tem mais poder, porque ele sai popular da urna e porque a Câmara está desorganizada. Começou a eleição, passou a eleição, eu já não conheço 250 colegas. Né? E aí o presidente da República, que o executivo é uno, né? Ele consegue aprovar no primeiro ano. Eu vi isso com Bolsonaro, eu vi isso com Lula e todos os outros presidentes ali, pelo menos da nova República. E para finalizar, eu quero agradecer que nesse debate veio a campanha do Flávio, veio a campanha do Lula, veio a campanha do Zema, pelo menos aqui, diferente da Band, todos estiveram presentes. Ronaldo Caiado não faltou na Band, então eu já tô com agradecimento prévio. Obrigado. Doe para minha campanha. Se você não doar, eu vou perder a eleição e vou ter que me aposentar da vida pública. Então, doa para minha campanha e vamos vencer essa eleição.